É que eu fui procurado essa semana por um mini profeta que tá aí no Brasil aí. E ele falou pra mim, mandou uma mensagem pra mim, entrou em contato comigo através de um outro amigo. Ele disse que ele ia me processar. Ele falou que ia me processar. Porque eu falei num podcast que é pra ele se catar. Aí falou que ia me processar. Falou que ia me processar por causa disso. E aí, porque também eu fiz a pergunta para ele, porque eu gostei, né? Tem uma profecia bonita dele, The King of the Power, the Third Right, Red Ray, a bandeira da América está sobre vocês. E aí depois tem um Marcinho também que profetizou igualzinho pro Jorginho Xerém. Cara, eu acho que... E outra coisa, Deus é muito ruim no inglês, né, cara? Porque minha sobrinha fala inglês, eu coloquei pra dizer, minha filha, isso aqui é inglês? Ela falou, The King of the Power, the Third Right. Ela falou que não é inglês, não. Deus não sabe falar inglês, não. Deus não é cópia. Então, aí falou pro Jorginho Xerém, falou, não vou outra profecia. Não foi o Marcinho, né? O Usou o Marcinho para falar. O Marcinho profetizou lá. O Marcinho falou até em japonês, né? Não sei se aquilo é japonês, porque Deus... Quando Deus quer falar assim, Deus fala a língua correta, né? Deus não fica falando... Matuna matata. Esse cara é o Miguel Oliveira, o profeta que está profetizando? Eu não sei. É esse mini profeta aí. E forte, que esses dias eu vi um vídeo dele que nossa, até arrepia quando fala. Parece que ele tava, o anjo dele já não vetou, caiu por causa da presença do anjo. É forte. Mas ele falou que vai te processar por quê? Esses dias a companheira dele, que é uma dupla, né? A companheira dele, que eu não vou falar o nome dela, primeiro eu não sei o nome dela. Fez um vídeo esse dia muito edificante. Eu achei até que você ia gostar, eu ia até marcar você no vídeo, porque é da linha que você gosta. Ela falou que Deus deixa a gente cair. Eu falei, não, porque às vezes Deus deixa a gente pecar. Vai lá, peca. Peca agora pra você ver como que é pecar, pra você ficar acusando o teu irmão. Ela falou, por exemplo, o cara que adulterou na igreja, aí o cara vai lá, bate no cara que adulterou, Deus assim, você vai adulterar também, eu vou deixar você adulterar. Aí Deus deixa o cara adulterar, pra ensinar o cara como que... Paulo disse assim, você que está de pé, cuidado para que não caia. É um alerta, né? Nossa, que susto. Você falar que Paulo falou assim, ó, Deus, deixa não, você... Não, permitir isso. Pensou Deus falar pra você assim, sabe, Fábio? Eu vou deixar você dar uma adulterada aí. Não, isso é escolhas minhas e eu vou sofrer as consequências. Não é escolha não. Não é escolha não. Ela falou que quando a gente julga muitas pessoas, Deus deixa a gente adulterar. Não, aí já é parafernália, né? Você não concorda? Balela, não tem como concordar. Então assim, mas essa gente que está hoje povoando as igrejas. Mas eu acredito que nós somos muito cobrados naquilo que nós falamos. Paulo mesmo, ele falou que precisa se esmurrar todos os dias para que ele não caia em contradição. Mas você acha que essas coisas assim, né? Cara, porque tá legal. Assim, ó, se você quiser fazer assim, quiser dar risada, você tem que ir nesse escudo para ver essa gente, que é legal, né, cara? Eles inventam a profecia. E aí Deus trabalha sempre condicionado. E no glória que a minha igreja der, eu derramo a unção. Quer dizer, Deus depende do glória da igreja para ele fazer alguma coisa. Deus é dependente agora. Se você der glória, eu faço. Se você não der glória, eu não vou fazer. Não, glória. Eu não vou fazer. Aí o cara cai porque viu um anjo. O cara assim, Bíblia, assim, qual base bíblica para isso? Porque os caras me cobram porque eu falo algumas coisas aqui que eles são contra, são contrários, né? Não gostam que eu falo. Os caras... Inclusive teve um outro pastor, como chama? Mandaram até o vídeo dele pra mim, não sei. O pastor lá, aí eu vi, de Alagoas, pastor Isvaldo Nunes. Pode colocar um... Pô, eu acho que tem um vídeo aí. Tem um vídeo. Põe imagens. Ô, Léo, não, mas vem cá, qual você queria mandar uma mensagem então, pro Miguel? Pro profeta Mirim? Mini profeta, Mini profeta. É o seguinte, o apóstolo Pedro, não é um recado, é uma palavra bíblica. O apóstolo Pedro diz assim, ó, desejar efetuosamente o leite racional não falsificado para que através dele vá descrescendo. Anjo não derruba ninguém. Deus não fala inglês errado. E outra coisa, você não precisa copiar a profecia do outro, do Marcinho, que também, né, para tentar dar liga. Não dá. Essas revelação dos 6, que vocês chamam de revelação, chama-se espírito de adivinhação, quando não é combinado assim, de vocês pegar o nome da galera, entrar no Facebook, Instagram e revelar. Não tem nada de Deus. Nada de Deus. O que nós temos dentro da igreja hoje, através desse menino, eu não vou ficar falando o nome dele,
nós temos hoje nas nossas igrejas, não, nessas igrejas aí, aquela menina lá de Atos 16. Só que ela era uma menina, que é um menino. E esse dia ele estava muito abalado. Falou que tem 14 anos, tem sofrido uma pressão pesadíssima. Bebê. Mas você acredita em profecia e revelação? Deus... Eu? É. Que eu nasci para ser crente, irmão. Eu acredito em profecia e revelação nos dons de Deus desde que eu sou preto. Eu acredito. Mas filhote de... Deixa eu ficar quieto, senão eu vou ser cancelado. Desde que não falo sobre... Desde que eu sou preto, eu acredito em revelação, acredito em profecia, acredito nos dons do Espírito. Mas qual a necessidade, pastor? O senhor é pastor, muito mais crente que eu. Qual a necessidade de o senhor chegar na igreja e revelar o CPF de alguém? Nenhuma. Edificou o que a igreja? Nada. E você pode observar, pastor, todo mundo que faz esse tipo de adivinhação, eles acabam de revelar e falam assim, ei, senhor, só profeta. Só profeta. Me chama de mentiroso. Se eu tivesse lá, você ia me chamar. Mentiroso. Eu não sou pregador, eu sou Eu não sou profeta. pregador. Sim, cara, vamos entender. Aí falou, vamos entender isso aqui. Qual profeta na Bíblia que você viu ele chama a si mesmo de profeta? Nenhum. Qual profeta que você não chama de mentiroso? Nenhum. Amós mesmo disse, eu não nasci profeta. Né? Eu não nasci profeta. Plantador de sicômoro e boieiro. Então, assim, querer pra si uma glória que você não tem, primeiro que profeta é ministério. Ele não tem ministério. Não tem ministério profético. Entregar a profecia não é ser profeta. É ter o dom da profecia. É o dom da profecia. Ele não é profeta. Tá? Então, assim, só essas coisas que a gente precisava ver e rever. Por quê? Porque essa gente passa pelas igrejas. E você pode pegar a lista. Vai no culto que esse povo vai. Vê quem eles adivinham. É empresário. É cara que tem grana. Se eu for num culto desse, eles revelam também. Irmão, um grande vento passando na sua vida. Você vai passar um vento tão grande, irmão. Mas tão grande. Que se sobrar camisa, é só mensagem de desgraça. Que eles entregam pra gente que é pobre. Profeta do caos. Agora, pra esses bambambam, eles arrebentam. Falar em profeta do caos, eu fui chamado de profeta do caos. Né, não, mas eu antes de entrar como profeta do caos aqui, você falou aí que anjo não derruba ninguém, mas você não acredita também que quando a gente tem um encontro com Deus e sentimos aquela presença, aquela glória, a gente não fica extasiado e acaba caindo? O que aconteceu com João, que ele caiu como morto? Quando teve um encontro com João, com Ezequiel. Sim. Não, lógico que eu acredito. A Bíblia diz lá que em 2 Crônicas 7, né? Isso. Quando a glória encheu o templo, os caras ficaram tudo prostrados. Eu acredito, né? Que o Fernandinho chama de Shekinah. Fernandinho não é Shekinah, porque ele é cavudo. Tem nada de Shekinah. Shekinah é casa, tenda. Mas dentro da licença poética ficou bonito. Derrama sua Então, mas aí não é licença poética, né? Não, ali é erro teológico mesmo. Mas enfim, eu acredito. Agora, anjo, precisa de um anjo, você cai. Mas o cara confundiu o anjo com a presença do próprio Deus, velho. Não é o próprio Deus que se manifestou na vida do cara e ele acabou caindo Você como tava morto lá? também? Não, é tendo só uma percepção do que pode ter acontecido. Você tava lá? É só tendo uma percepção do que pode ter acontecido. Você também tá... Você já sentiu aquela presença de forma gloriosa, Você assim, também- que você nunca, Então, você não se sustentou? então, eu já senti isso. já. Aquela presença Do assim. anjo. Não O do anjo anjo. chegando. Foi um espírito mesmo. É porque Êxodo 33, Deus falou para Moisés, eu vou mandar um anjo. Mas assim, um anjo sabe o caminho, sabe legal, bacana, um anjo vai sozinho, que ninguém anda atrás de anjo. Primeiro que anjo não é para derrubar crente, é empregável de crente. Está lá em Hebreus capítulo 1. Verdade. Anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que vão herdar todas as coisas. Então, anjo é empregado de crente. Eu não dou moral para anjo. Aí tem um anjo aqui, problema dele aí. Ele está aqui para trabalhar para mim. Nossa, não é assim, isso é arrogante, não é? Está na Bíblia, irmão. Capítulo 4 de Apocalipse diz que quando você está no culto tem um anjo lá, que colhe a sua oração, coloca na taça. É só para isso. Ah, mas vai dizer que se você vê um anjo, você não vai ficar maravilhado. Aí eu vou cair. Não cair, mas vai ficar maravilhado. Isso mexe na sua emoção. Irmão, Moisés não ficou nem aí com o anjo. Não, Deus, eu quero a tua presença. Se você pode ter a presença de Deus, para que você quer anjo, irmão? Porque você quer ver anjo. Anjos voando nesse lugar. No meio do povo. Para que eu em cima quero da- anjo? Por que eu quero anjo? Para que eu quero anjo? Se a presença de Deus está aqui, não basta a presença? Mas
Estando a Se presença a de Deus. presença de Deus está aqui, não basta a presença de Deus? Claro que basta. Mas você ter a percepção de um anjo não significa também que Deus está ali? Se Deus está aqui, eu não preciso de percepção de anjo. Eu nem vou notar que tem anjo aqui. Mas vai dizer que você nunca sentiu aquela presença de Deus que enfraqueceram suas pernas? Presença de Deus. Não Você já presença- sentiu? Já Lógico teve que essa experiência? lógico que já. Então, pode ser essa experiência. Você não viu Ela esses teve. dias o pastor Genival Bento lá, acho que na Angola? Isso. Tomado por Deus lá e tal. Caiu. E o povo caindo. Cara, Ficou tremendo lá. pra mim aquilo é normal. Mas pergunto pra ele se era algum anjo que passou Se ali. ele viu o anjo, no caso, é isso. Um anjo com a espada desembanhada. Miguel desceu e pôde resplandecente lá da glória. Ai, vem, exalta. Não tinha anjo, não. Era a presença de Deus. Só. Mas então você acredita que quando a presença de Deus toma uma pessoa, Acredito. aí fica meio Na que... presença de Deus. Fica, Acredito. fica meio insuportável permanecer de Cara, pé. quem aguenta a presença de Deus, cara? Quem suportaria a presença de Deus? Quem? O cara não pode ter sentido a presença de Deus e confundiu com o anjo, pô? Não, porque ele é profeta, né? Então o nível de intimidade, de comunhão dele com o céu é muito grande, né, irmão? Ele falou, foi um anjo. Ele falou, um anjo aqui. É, então... Ele falou. E como que ele fez, pastor? Acho que não combinou direito. Aí combinou legalzinho, o irmão já foi segurando ele assim. Aí quando ele caiu, quando ele levantou, ele já levantou. Eis que eu visito o teu passado. Oh, pelo menos o presente do cara, né, mano? O cara ficar caído lá pra visitar o passado, o cara levantar, pelo menos falando no futuro, né? Eu vou ser criticado, cancelado. Tu vai me criticar aqui agora. Jamais criticarei você, Fábio. Mas eu acredito que esse piá aí, ele recebeu o dom de Deus, tá? Tem um chamado, tem um dom. Eu já vi algumas palavras dele, bíblica e tal. Não, quando ele era pregador, ele ia bem. Ele tava indo bem. Quando ele prega, já viu algumas palavras bíblicas. O que acontece é o quê? Que precisa de uma mentoria, né, pastor Carlos? Precisa de ser ensinado. Agora a pergunta que fica é, ele quer essa mentoria? Quer ser ensinado? Então, acontece o seguinte. Eu não sou contra a criança pregar. Eu seria hipócrita, né? Porque eu comecei a pregar com 5 anos. Provérbios 27, Salomão diz assim, ó, a bênção dada aos gritos logo de manhã é recebida como maldição. O problema é que estão dando o púlpito muito cedo pra gente que não é madura. Estão dando muito para quem é pouco. Estão dando tudo para quem não tem nada. Então não pode, né? Não é porque o menino tem 5 pães e 2 peixes que ele que vai distribuir. Não, dá para Jesus, né? Traga para Jesus, deixa Jesus organizar. Já deu o pãozinho? Então senta, bebê. Entender que você vai comer pãozinho também. Depois. Deu. Então assim, ó. É um problema muito sério, por quê? Porque a igreja queima etapa, né? Você não vai ver Samuel ministrando com os filhos de Eli vivo. Nem com Eli vivo. Samuel torna-se. Ele vai ser trabalhado para ser sacerdote, juiz e profeta. E observação, Samuel já ouvia a voz de Já Deus. ouvia a voz de Deus. Não discernia. Então, assim, ó, Deus não desistiu dele até que ele entendesse que era Deus. Essa gente, será que já consegue ter esse discernimento que é Deus? Em Gênesis 21:6, Abraão não fez banquete para Isaac, enquanto Isaac não cresceu e amadureceu. Tem um irmão de um podcast aí que é animadinho, eu gosto dele, meu amigo. Ele fala assim, porque quando Isaac nasceu, teve festa. Mentira, teve não. É só ler Gênesis 21:6. Então o menino nasceu, então o menino cresceu e foi desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, seu pai lhe deu um banquete. Os caras não estão nem desmamando, não estão nem crescendo, já tem banquete. Estão dando demais para Estão dando demais para quem é de menos. Então, esse é... o menino não pode pregar. Claro que pode pregar. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. O pastor Marcos Terceiro começou a pregar com quantos anos? Bem cedo também. Então, 13, acho que foi 13 anos. 13 anos. Então, tá aí. Não é que não pode pregar. O problema é não ter alguém, um muro de proteção, alguém para orientar. Não estou falando mal. Cadê a Vitória? Ela tá cuidando de casa, casou, né? Então ela tá vivendo as fases da vida. Mas agora que era para ela tá despontando e tal, queimaram, o povo queima muito cedo, irmão. É igual jogador de futebol. Se você pegar o cara já colocar, você queima, você tem que ir preparando. Lembra eu citando um exemplo aí. Quando fala, Abel, você não vai colocar o Hendrick? Então, não, manda ele pra Disney. Entendeu? Todo mundo xingou o cara. Cara. Mas, cara, é a mentalidade do cara. Você não pode queimar etapas, cara. Você tem que preparar essa gente. Os discípulos, você acha que eles eram tudo velho? Não, cara, você tinha 15, 16, 18, 20 anos de idade. Jesus treinou aqueles caras 3 anos e meio. Paulo treinou João Marcos, né? Pra depois, e outra, dispensou ele. Barnabé disse, vamos levar. Eu falei, não, comigo não. Então também não vou. O problema é seu. Então é Silas.
Será que o Marquinhos ia aguentar a surra que Silas tomou? É pela infantilidade na primeira viagem de João Marcos ter deixado eles, aí Paulo achou Entendeu? justo que ele não fosse É na uma segunda. inconstância. Paulo treinou quando Paulo estava morrendo em 2 Timóteo 4. O que Paulo disse? Traga Marcos. Agora ele é útil. Então você tem que entender o tempo da sua inutilidade, o tempo que você não é útil. Boa. Tem um período da vida que você não é útil. Verdade. É o tempo que você está treinando. Você não é útil. E tem o tempo da sua utilidade. O tempo que ele estava cuidando das ovelhas lá no começo, ele não era útil para matar o gigante. Mas depois que ele matou o leão, depois que ele matou o urso, ele pôde ter certeza, não, eu já matei leão, já matei urso. Estava preparado para... Exatamente. Então a gente tem que entender isso, cara. Não é queimar etapa. Eu não estou queimando o menino, tá? Não, e nem estou querendo que alguém mate ele espiritualmente. O que eu estou dizendo é que o caminho que ele está tomando, dessas adivinhações e desse profissionalismo gospel que virou isso aí, que o cara vai lá, revela e depois passa o envelope e aí os caras dão dinheiro, porque dão mesmo, entendeu? Dão mesmo. Tal. É ruim. Inclusive trouxe um presente pra você, um pirulito pra você, pra adoçar a sua vida. Obrigado. E eu agradeço o irmão, o Josimar lá, que deu a calça pra você da Fantas, hein? Josimar da Fantasy, eu agradeço pelo pirulito ou pela calça? Pela calça. Josi... Pirulito foi eu que dei. Josimar da Fantasy, obrigado pela calça jeans, eu já usei aqui. Eu usei no dia que eu tava com o pastor Marco Feliciano, tá? Ele muito falou? boa, qualidade extraordinária. Mas você cedeu porque ele foi pro carnaval? Isso aí isso é... Mas falando Ele ainda do tava rapaz, escolhendo embaixo? sem tecer uma crítica às profecias, às adivinhações, qual seria a sua palavra de conselho? Se estivesse frente a frente com ele, ele falasse assim, ó, Pastor Cadu, me dá um conselho, eu estou iniciando no ministério agora, qual seria o seu conselho para o jovem Primeiro, pregador? tem um pastor. Primeira coisa, cara. Pregador itinerante que não tem pastor é igual soldado que não tem quartel. Não é soldado. Tem um pastor. Segundo, volte para a palavra. Porque como pregador, ele tá dando bem. Eu ouvi algumas mensagens dele. Como pregador, só pregando. Aí enveredou para esse caminho, que é um caminho mais fácil, né? É um caminho até que financeiramente é melhor, né? Fiquei sabendo de um movimento que teve lá em Alphaville que rendeu 40 mil uma noitezinha. Então, assim, é um caminho mais fácil. É um caminho mais fácil, né? Sobre esse tema, vocês têm... Mas não é um pouquinho quem tá dando poder pra ele, não seria um pouquinho a internet? Porque a internet, ela dá o poder pra pessoa, porque de repente não é visto. Agora ele tá visto, todo mundo quer. Aí eu acho que a internet tá levantando ele, que a mesma internet que levantou a Vitória, e ele tem que tomar um cuidado para não cair, por causa da internet também é a mesma que pode derrubar também, né? Mas seria cai, isso? mas cai independente da internet ou não, né? Porque não se sustenta, né, pastor? Cara, porque, cara, essas mentiras... Tá, bora ser muito conspiração. Não tô, irmão. João capítulo 4, Epístola de João capítulo 4, não creiais a todo espírito, provai se os espíritos são de Deus. Nenhuma profecia ou revelação que não tenha base bíblica não é de Deus, Não é cara. de Deus. Cara, the king, the power, the fervor, the right, the The rich, the best. red. The king, the power of the best. Você tá decorando pra você... você The já king, tem the essa power ligação? of the best. The power of the best. Você tá decorando pra entregar pra alguém? Eu vi essa do Marcinho é antiga. É antiga? Deus usou ele ali pro Jorginho, né? Pro Jorginho? Pra América. Eu não sei se foi. Aí ele Foi Deus, eu sei que ele falou. Ah. E depois falou em japonês antes. falou também. E depois falou em inglês. Aí o menino, acho que ele achou que não, o japonês é muito difícil, eu falar só, aí ele decorou, the king, the power, the fervor. Aí ele falou assim, ó pra você ver como, vamos por partes, você falou assim, ó, Deus está falando na boca dele. Eu estou falando na língua do país que você vai morar. Que país que é? Que aquele inglês dele é horroroso, que não é inglês, É cara. um britânico, tal. Então, não é inglês. Agora, você acha que Deus não sabe falar inglês, cara? Não, e não é só isso, né, pastor? É a mesma forma de falar do Marcinho. Ele foi o que só falou. mudou porque o Marcinho no final falou assim, a chave da América, né, está nas minhas mãos. Está nas minhas A dele mãos. foi mais bonita, mas eu concordo, a dele foi mais bonita. Tá faltando, a gente A tá falando bandeira dos da outros. América- Vamos falar de Bíblia aqui, pelo amor Não, eu de tô Deus. falando de Bíblia. A bandeira da América está sobre vocês. Então assim, Deus Fez com a mão assim, pastor? fez. Aí. Deus não erra. Deus, cara, cara, olha o que Deus fez com Paulo. Olha o que Deus fez com Paulo. Deus revelou o rosto de Ananias, revelou Ananias para Paulo, sem que Paulo nem soubesse quem era Ananias. E observação, Paulo nem crente era Nem naquele crente momento. era. Aí deu só, daí um cara que chamava. Aí ele falou só, quando o Ananias chegou, ele disse, não, eu vi você entrando aqui, eu orando, colocando as mãos sobre a minha cabeça. Entendeu o nível de revelação, cara? O nível. Quando Natanael apareceu, Jesus disse assim, ó, eis é um verdadeiro israelita que não há dolo, ou seja, que não há engano. Porque, segundo a história contada dessa fala de Jesus, é que Natanael era contemporâneo de Jesus.
Isso é uma história extra-bíblica, tá? Era contemporâneo de Jesus. E quando saiu a lei lá de Herodes para matar todo mundo, a mãe dele abriu um buraco debaixo de uma figueira, colocou ele envolvendo em pano, cobriu com folha de figueira, foi embora. Quando voltou, no outro dia ele estava vivo. E ele foi crescendo e contou a história, você não conta pra ninguém essa história. Então assim, por que ele ficou surpreso? Porque ninguém sabia da história, cara. Mas Jesus sabia. Aí, calma, você não viu nada, anda comigo, você deve ver anjo subindo e descendo. Não anjo derrubando gente. Então assim, tem muita coisa dos evangélicos que não tá no evangelho. Mas os caras inventam.